trabalhei durante 42 anos, né, no mercado corporativo. Me aposentei em dezembro de 2023 e hoje estou com 61 anos, né? E quando eu comecei com beach tênis, foi mais até por causa de network mesmo, né? Eu sempre acreditei que o esporte possibilita muito network, né? Sim. E eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, morava em Niterói, bem pertinho da praia, ali em Caraí, para quem conhece Niterói. E aí, num fevereiro lá de 2012, eu dando uma caminhada de manhã, sábado de manhã, vi um médico, que até hoje é meu amigo lá, ele é um médico lá em Niterói, e ele estava jogando. Ele estava de um lado da quadra, porque conhece o beach tennis, né? Imagino que todo mundo já conhece, porque virou uma febre muito grande. Sim. Ele estava de um lado da quadra, jogando contra outros dois. Aí o que eu fiz? Eu parei ali, sentei na calçada, fiquei com uma cara de pidão, não deu uns 2 minutos, ele me olhou. Quer jogar isso? Claro que quer. Aí fui, eu já jogava tênis, né? Então facilitou também. E aquilo ali foi numa manhã de fevereiro de 2012. Joguei com ele, voltei no domingo, já comprei minha primeira raquete. Aliás, tem um dado interessante. Em fevereiro de 2012 foi a primeira e única raquete que eu comprei até hoje na vida. Eu sempre tive parcerias com material esportivo desde então, né? Se bem que não economizei muito, porque a minha esposa já está na 25ª raquete nesses 13 anos, né? Então, o que eu economizei comigo, eu gastei com ela. Então, não foi economia de recurso, né? Mas valeu. E ali eu então comecei a jogar o esporte. Isso era fevereiro de 2012. Em outubro de 2012, a minha empresa me transferiu para Maringá, onde eu estou até hoje. Sim. E aí, então, setembro de 2012, vim para Maringá. Tem até um post meu lá no Facebook, depois eu te mando esse print, que aí o pessoal ali de Caraí fez um torneio de despedida para mim, e nesse post eu coloquei, vou levar esse esporte para Maringá. Eu já tinha vindo a Maringá procurar apartamento e tal, voltei para buscar a família e a mudança, e aí teve esse torneio, por isso que eu cheguei. A Maringá é uma cidade muito quente também, né? Sim, Tem a temperatura média aqui é de 28 graus, 29 graus no ano e não tinha essa modalidade aqui. Então, eu vim para cá, depois tive um apoio de um amigo muito grande meu aí do Rio de Janeiro, Diego Vidal, que ele me cedeu aí 16 raquetes, bolinhas, material para o pessoal jogar. E a gente começou a jogar aqui dessa maneira em 2012. Então, era um hobby para mim. Um hobby e um network também. Eu acredito, como eu falei antes, eu acredito que o esporte possibilita muitos negócios também. Somente no tênis, no beach tênis da mesma maneira também. E aí comecei trabalhando aqui, consegui fazer negócios com pessoas que jogaram conosco. E aí foi de 2012 até 2023 o esporte mais como um hobby, mas também já possibilitava uma forma de ganhos também, digamos assim, né? Que tinha material que eu acabava vendendo, ninguém tinha por aqui. Comecei a organizar alguns torneios também, comecei a dar aulas também no clube que eu era sócio aqui no Maringá Clube. E aí, 2023, quando eu me aposentei do mercado corporativo, né? Aí eu decidi com a minha esposa, eu falei, olha, acho que eu vou seguir 110% no beach tennis. Eu já dava cursos para futuros professores e instrutores de beach tennis. Aí, de janeiro de 2024 até agora, são 2 anos trabalhando direto só com beach tennis. Virou a minha renda principal, digamos assim, também. E agora é colher os frutos aí do trabalho que a gente plantou lá atrás. me diz uma coisa. Foi uma aposentadoria forçada ou foi uma aposentadoria natural no sentido de eu forcei me aposentar para realmente me dedicar ao beach tênis ou foi uma aposentadoria natural, né? Como você se via no mundo corporativo? Ok, satisfeito e aplicava todo o aprendizado do esporte, né, no mundo corporativo ou não? Chegou uma hora que teve um momento do basta, sabe? Vou quebrar a ponte, eu vou mudar radicalmente de vida, né? Ou não, foi uma trajetória, uma jornada, sabe, progressiva. Ó, eu acho que eu tinha mais uns 7, 8. Eu sempre brincava na empresa que eu estava. Eu sempre me orgulho também de dizer que desses 42 anos de trabalho foram em 4 empresas só que eu trabalhei, né? 18 numa, depois mais três de 8 anos em cada uma das outras três, né? Então, eu achava que eu poderia sim continuar mais um tempo, mas quando aconteceu essa minha saída dessa empresa lá em dezembro de 23, eu já estava aposentado por tempo de serviço, Sim. já tinha aposentadoria do INSS por tempo de serviço, digamos assim.
E aí, em dezembro, é um mês complicado para novas contratações e tudo mais. Eu disse para minha esposa, eu vou descansar uns 2 meses e depois eu vejo o que eu faço. Se eu volto para o mercado ou se eu fico 100% no beach tênis. Na primeira semana que eu saí, até fiz um post no LinkedIn, na primeira semana que eu saí, eu fiz 8 entrevistas. 8. E eu queria ficar parado 2 meses. Então, ali naquela semana de dezembro, né? Fiz as entrevistas, tinha algumas possibilidades boas de voltar ao mercado, eu já estava viajando muito também, viajava bastante nessa posição que eu estava. Só que daí começou a aparecer alunos, começou a possibilidade de abrir novas turmas durante o dia, pela manhã e tudo mais. E aí, em questão de 10, 15 dias em dezembro, eu já tinha, para começar em janeiro, eu já tinha aí 15, 16 turmas para começar o ano em janeiro. Aí eu, sabe de uma coisa? Eu vou continuar esse negócio aqui. Eu tentei sair algumas vezes do beach tennis. Eu sempre dizia, ó, eu sempre saí do beach tennis, mas o beach tennis não sai de mim. E aí eu só falei para minha esposa, eu vou tocar 100%. Vou acreditar aqui no que Deus está sinalizando e Sim. hoje eu tenho 34 turmas, né, que eu dou aula durante o dia, praticamente terça, quarta e quinta são o dia inteiro, praticamente, né? Agora eu deixei as manhãs de segunda e as manhãs de sexta, né? Hoje é uma manhã de sexta, justamente para eu preparar as aulas da semana seguinte, resolver algumas coisas também e poder ter o prazer de estar aqui gravando esse bate-papo contigo. Olha que máximo, né? E foi literalmente tirar o sapato social, a roupa de executivo para ficar descalço. Gente, imagina, sabe? Tipo assim, para colocar roupa de praia, né? Porque roupa esportiva, não vou dizer roupa de praia, mas roupa esportiva, sol, Sim, né, ao ar livre. Uma das minhas maiores questões é eu pouco consigo treinar. Eu sou apaixonada por esporte, mas eu treino muito indoor porque a minha atividade exige uma agenda aberta por muito tempo, então eu acabo treinando muito indoor. Tenho uma academia dentro de casa, às vezes consigo ir para outra academia, mas muitas vezes treino aqui mesmo, exatamente por essa agenda, né, que não me permite ser um pouco mais flexível no que diz respeito a ter horários mais alternativos. E eu falo que isso faz com que eu tenha que suplementar muito vitamina D, porque eu não tomo sol, né? Só olhar para minha imagino. cor, eu tomo sol. E uma das minhas metas de vida é em algum momento conseguir realmente colocar o sol, a prática esportiva do sol, como uma rotina cotidiana. Eu imagino, gente, que sonho de consumo, né? Um dia eu estou vestido de executivo, no outro dia eu estou vestido para praticar esporte como profissão. Né? Deve ser uma virada de chave absurda, né, Marco? Foi. Eu levei 10 meses para colocar uma calça jeans e 22 meses para colocar um sapato. E só coloquei um sapato, sei bem a data, 4 de outubro do ano passado, foi um casamento que eu fui. Se eu Olha, pudesse ir de bermuda, eu teria. Então, assim, foram coisas que a esposa às vezes está no shopping, eu vou te dar um tênis. Para quê? Eu não sou um personal trainer que usa tênis. Eu tenho 2 tênis, está mais que bom e nem uso. Então, assim, as minhas camisas sociais que eu tenho trabalhando essa semana, eu acabei dando muito das minhas roupas sociais, porque eu não uso, não tenho mais como usar. Quando eu vou gravar já gravei alguns podcasts, eu tenho uma camisa polo, que tem meu logo lá da minha equipe, hoje não deu para colocar. Mas, mas enfim, aí eu coloco essas, umas calças jeans, não, sapato, dei meus sapatos, dei tudinho. riscou do guarda-roupa. Saiu do guarda-roupa. Me conta uma coisa, né? Eu levo muito do esporte para minha prática de trabalho, né? Principalmente quando eu vou para o corporativo, as minhas ações relacionam muito a minha jornada. Eu gosto muito de prática de corrida e eu sou hoje uma maratonista, então muito da maratona eu levo para a sala de aula. E as nossas atividades corporativas envolvem muito a maratona de vida, a jornada de vida. Mas eu também enxergo um lado da minha profissão muito aplicada principalmente nos meus treinos longos, nos treinos de mais resistência, mais desafiadores. Em que momento você consegue enxergar o corporativo na quadra? Eu posso chamar de quadra, né? É uma quadra diferente, mas é uma quadra? Sim, quadra de areia. Então, o corporativo na quadra, você consegue enxergar esse, sabe, o que você trouxe de bagagem do corporativo sendo aplicado na quadra? Todos os dias. Olha que Todos bacana. os dias e quase todas as horas. Porque eu sempre digo assim, ser um professor, ser um instrutor,
Eu sempre digo para os meus alunos e nos cursos que eu já dei 23 cursos para futuros professores, tá? Acho que uns 250 pessoas, profissionais que saíram da educação física, já passaram pelos meus cursos. E eu digo, gente, como nós estávamos na escola, vocês que saíram da faculdade, o professor não tinha um planejamento de aula? Tinha, não tinha? Então a gente tem que ter um planejamento de aula. Eu não posso ir para uma quadra sem eu saber, para uma aula, sem eu saber o que eu vou dar para aquela turma, porque o aluno percebe isso. Né? Quando Sim, ele pergunta o que a gente vai fazer agora, se eu demorar 30 segundos para dizer, ele pode ser que o aluno KID, eu tenho muitos alunos KID, né? Eu tenho alunos de 7 a 15 anos, mais ou menos uns 75, 80 são KIDs. Pode ser que eles não se liguem nisso, mas geralmente o pai dele está ali fora vendo a aula dele, geralmente está. E ele vai perceber isso. Então tem que ter um planejamento de aula, tem que saber manter a atenção do aluno, tanto do KID dos kids quanto dos adultos. Então, assim, planejamento, organização, respeitar horários. Eu, 5 minutos antes, tenho que já na quadra, com tudo pronto, esperando os alunos. Eu não posso chegar atrasado. Posso nem pensar que um professor chega atrasado, entendeu? Então, concordo. tem coisas assim que a gente são básicas do corporativo. Por exemplo, não atender o celular durante a aula, não ficar mandando áudio. Tudo isso que eu estou te falando, eu já vi. Tem quem faça. Sim. Então, esse tipo de coisa, porque o pai percebe, o adulto percebe isso, né? Imagina, minha esposa já fez aula de tênis, que o professor ficava soltando a bolinha para ela e escutando áudio, assim, com o celular, escutando, mandando áudio. Tremenda falta de respeito. Então, acho que planejamento, organização, respeitar horários tem muito a ver. E comercial também, né? Não podemos esquecer do comercial. Sim. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu planejo as aulas, eu tenho que reter meus alunos, eu tenho que estar sempre inovando nas aulas, para a gente não ficar naquela mesmice, né?